irmãos, tomar os nossos assentos, vamos começar. Isso. Começar na hora, né? Importante. 19 horas no meu. Rapidamente, irmãos, rapidamente. Onde eu sento. Boa noite, irmãos. Quero dar boa noite também àqueles irmãos que estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe. Muito bom tê-los conosco. Pessoal, nós temos alguns avisos importantes e gostaria que os irmãos estivessem atentando para eles. Primeiro, um aviso que é um motivo de louvor, uma gratidão. Nós ganhamos da Igreja Batista do Brás 250 dessas Bíblias, que é para distribuição para o trabalho lá da Colina. Eles estão adotando o trabalho da Colina e enviaram para a gente isso, mais também um aparelho de som e mais um bebedouro também. Tudo isso é doação para investirmos lá na comunidade. Então, agradecer ao Senhor por isso, né? Por essas parcerias que o Senhor tem nos dado. E o nosso desejo é esse mesmo, que cada família tenha a palavra de Deus na sua casa. A gente começa trazendo a palavra de Deus para a casa de cada família de Serra Negra. E depois a gente quer que cada coração de Serra Negra tenha a palavra de Deus. Esse é o nosso desejo. Então, louvar a Deus por isso. Fica a nossa palavra de gratidão também à Igreja Batista do Brás, que tem nos ajudado. No mural, nós temos a escala dos seminaristas, onde os seminaristas vão comer, tá? Onde eles vão dormir. Então, você dá uma olhada lá na escala, vê se está certo a data que consta lá. E, se houver alguma necessidade de alteração, você precisa procurar a Natália. Tá bom? Muito importante, avise as alterações com antecedência para a gente poder fazer o remanejamento. Então, hoje, se você puder, já dá uma passada lá, ver que dia que vai ficar para você poder se programar e se houve alguma questão que você não vai poder receber, então você já avisa para a gente poder remanejar. Tá bom, meu povo? Tem duas escalas, uma é a escala do João e outra é a escala do Leandro e a família dele. Tá bom? Cacá. Eu fiquei sabendo agora à tarde, nós estávamos orando pela vida do Alexandre e fui informado que ele veio a falecer. Então, vamos estar orando pela família, né, para que Deus possa estar consolando e que isso seja uma oportunidade das pessoas se aproximarem mais de Deus. Derivaldo, vem aqui, por favor. Vamos orar por isso agora, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar pela família enlutada? Senhor, obrigado a Deus por esse tempo, ó Pai. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui, Senhor, aprender mais da Tua Palavra e louvar, Senhor, o Teu santo nome, ó Deus. Senhor, nesse momento, ó Pai, quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a família do João Pedro, ó Pai, que tem feito parte, Senhor, daquele grupo ali da Colina, que o Senhor esteja abençoando a família, ó Deus, que perde aí, Senhor, um dos membros, ó Deus, uma pessoa próxima deles, ó Pai, filho, ó Deus, é o Alexandre, ó Deus, que se foi, ó Deus. Agora nós pedimos por aqueles que ficaram, ó Deus, que o Senhor conforte, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa usar esse momento, ó Deus, para que eles possam perceber, ó Deus, quão grande é o Senhor, ó Deus, e como nós somos fracos, ó Deus, e pequenos, ó Deus, que eles possam perceber, ó Deus, a necessidade, ó Pai, que eles têm, ó Deus, do Senhor, ó Deus, e venham entregar, de fato, Senhor, as suas vidas, ó Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Eu peço pela vida do João Pedro, Senhor, o irmão, que tem estado ali conosco, Senhor, conforta aquele menino, ó Deus, abençoe, ó Deus, cuide dele, Senhor, não deixe, Senhor, que ele venha desanimar, Senhor, na sua caminhada, ó Pai, que isso possa servir, ó Deus, ainda mais para encorajar, Senhor, para fortalecer ele, ó Deus, a estar nos teus caminhos, ó Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, ó Deus, e pedimos por essa família, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Pode sentar, irmãos. Nós estamos, então, nessa semana, esse misto de sentimentos, mas uma coisa muito importante, alegre, que aconteceu foi o nascimento da Lana, né? Terça-feira, 11h30, não é isso, Ló?
11,5, nasceu com 3,250, 47 centímetros e meio, isso mesmo. Né? Então, louvar a Deus por isso, mais uma das crianças que chega aí dentro da igreja, que a gente tem muita alegria. E está aberto aí para quem se animar, pode aí fazer o pedido para o céu, que Deus manda. E vamos orar também para aqueles irmãos que estão mandando pedido, ainda não receberam resposta. Vamos orar por esses irmãos também, né? A irmã Luísa está convocando o pessoal que puder, 7h30 amanhã, né, irmã? 7h30 amanhã, aqui, para ajudar na limpeza. Aqueles irmãos que puderem estar ajudando aqui. Lembrando a juventude, no dia 31, sem ser esse sábado, o próximo, nós vamos ter um intercâmbio lá em Limeira, não é isso, Yuri? Lá em Limeira. Então, eles vieram aqui, e aí a gente vai estar retornando, fazendo uma visita para eles lá em Limeira. É para os adolescentes e para os jovens. Tá bom? Só lembrando que isso já estava no nosso calendário, a gente só está reforçando para o pessoal não esquecer. Tá? Não programa nada. Vamos estar orando pelo Andreas e a Rosana, que vão casar sábado. Cadê eles? Estão aí? Ainda não chegaram? Eu sei que eles estavam correndo entregando convite. Essa última semana é aquela semana louca, né? É a última semana que você tem que fazer tudo. Mas vamos estar orando por eles. Eles vão estar casando num hotel, então por questão de espaço. Eles não tiveram condições de convidar todo mundo que eles gostariam, mas vamos estar orando por eles também, né? Na primeira semana de outubro, nós vamos ter uma semana de ministério especial. Nós vamos receber um grupo de seminaristas lá do Palavra da Vida, e nós queremos fazer aquela semana de evangelismo nas escolas. Então, eu gostaria de conclamar a igreja a estar orando por isso, para que Deus pudesse estar abrindo as portas. E eu lembro que no outro ano, retrasado, há 2 anos atrás, nós fizemos isso, e foi uma bênção muito grande. Eu encontrei com a professora Nádia, ela falou, a escola está de portas abertas para receber essa igreja, nós damos oportunidade. Então, a gente não pode perder isso, né, gente? A gente tem que avançar, tem que aproveitar. A gente sabe que a escola é um lugar onde há uma abertura e uma necessidade muito grande para isso. Eu gostaria de estar orando com a igreja. Yuri, vem aqui rapidinho. Vamos estar orando por essa semana de ministério. Queremos ter esse tempo de evangelismo nas escolas. Talvez a gente também vá conseguir fazer lá na Colina dos Ipês lá, atividades. Então, vamos estar orando por isso, sentados mesmo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti por essa semana de ministério, que teremos a ajuda dos seminaristas. Muito obrigado pela disposição deles, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pelas portas também que têm se aberto aqui para a nossa igreja, nas escolas. Senhor, nos ajuda a aproveitar isso com sabedoria, com fidelidade, querendo sempre propagar o Evangelho a outras pessoas e alcançar novas pessoas com a Tua salvação. Senhor, usa essa igreja e que também aprendamos com esse grupo que virá, para que possamos também nos desenvolver nessa área. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Nós estivemos orando pelo João. O João nosso seminarista estava em estágio, e eu queria que ele tivesse um tempo. Vem aqui, João. Compartilha com a gente um pouquinho de como foi esse tempo de estágio, o que você fez. Sei que você foi trabalhar com índio, né, também. Então, conta para a gente um pouquinho como é que foi. Boa noite, irmãos. Queria agora, oficialmente, a toda a igreja aqui, dizer que eu estava com saudade dos irmãos. É um privilégio voltar, tá agora mais um semestre trabalhando aqui, passar quase 2 meses longe. Foi um tempo assim onde o pessoal fala, como é que foi as férias? Foi férias, mas não foi férias, né? Então, durante esse mês eu fiz bastante coisa. Eu saí do seminário no dia 28 de junho, fui diretamente para o Paraná, lá em Curitiba. Fiquei na igreja de um amigo, conheci 2 igrejas lá em Curitiba. Depois fui para acampamento, trabalhar com adolescentes e crianças, o que é um negócio que eu gosto muito e me acrescentou bastante. Foi algo que eu pude ver a mão de Deus ali, várias crianças entregando a vida para Jesus, alguns adolescentes do quarto que eu estava acompanhando também.
Então, ver o quanto Deus transforma e usa acampamentos para isso. Mas o que foi mais diferente nas férias, depois eu fui para a minha igreja também, passei uma semana lá, tive a oportunidade de pregar na minha igreja também, mas o que foi mais diferente, como o pastor falou, foi os últimos 10 dias, por isso eu cheguei uma semana atrasado aqui, semana passada eu não estava com os irmãos, porque eu estava numa tribo que fica em Rondônia, ali na Amazônia, ali, fica na última cidade do Brasil, é a base, que é Guajará-Mirim. E depois disso a gente pega 11 horas de barco. Eu trouxe algumas fotos para os irmãos estarem vendo. Eu vou só... Pode escutar para mim aí, né, por favor. Então, conseguiu achar aí? Legal. Então, essa equipe que a igreja lá em Tupã, a gente estava orando por nós, somos em 12 homens que estávamos indo para essa viagem. Então, no domingo à noite anterior, a igreja orou por nós, indo a gente para essa obra que a gente ia fazer lá. Pode passar, Renan. Essa é a galera que estava lá pegando o voo. Então, a gente saiu da minha cidade em Tupã, de van, até a próxima cidade que a gente ia conseguir pegar o voo. Isso deu por volta de umas 3 horas. Depois pegamos o primeiro voo até Campinas. Depois de Campinas até Cuiabá. Depois de Cuiabá até Porto Velho. De Porto Velho, a gente pegou uma van para chegar nessa cidade. Até então, essa viagem durou 21 horas, entre voos, escalas e van. Aí, esse é o último lugar que a gente parou, que é no aeroporto em Porto Velho. Depois a gente foi para Guajará-Mirim, que é a próxima cidade, pode passar. Então, eu achando que eu ia viajar num barco, tipo Titanic, assim, algo super 5 estrelas, para ir para uma tribo. Eu falei, nossa, que legal, vai ser muito bacana. Chegamos lá, é aquele barco que vocês estão vendo ali. Nós fomos nesse barco em 11 homens, que foram 2 índios levando a gente, 9 da nossa equipe, e um outro barco onde foi 2 mulheres, que eram as missionárias, um dos missionários junto, 3 da nossa equipe no outro barco menor. Então, esse é o barco, como vocês podem ver, ele tem mais ou menos 1,5 m de lado por uns 8 de comprimento. Chama voadeira esse barco. Ele tem uma potência muito grande, assim, no qual a gente andou 100 km em 11 horas de barco, e sendo que algumas delas, na verdade, 5 delas, mais ou menos, a gente estava no escuro. Então, a gente andava no escuro. E você que nunca foi desse tipo de coisa, eu também nunca tinha ido. Então, foi muito curioso, porque é bem escuro. Entendeu? Não é como você apagar a luz da sua casa, não. É escuro mesmo. E a gente iluminava o caminho na frente do barco assim à noite, via algo laranja, assim, falava, nossa, que é esse algo laranja? 2 bolinhas. São jacarés que ficam andando ao lado dos rios, assim, e a gente via tudo isso. Então, nesse barco, a gente fez uma conta por baixo entre pessoas, porque tinha pessoas maiores, pessoas menores, comida e as nossas malas. Esse barco pesava mais ou menos, em cima dele, 1,5 toneladas. 1.500 quilos em cima de um barquinho feito pelo próprio índio, de madeira, com um motorzinho bem fraquinho. Aí pode passar, Renan. Então, esse é um dos meus amigos estava com a gente lá. A gente foi em 4 jovens da minha idade, entre 22 anos, um menino de 17 anos, e outros, como vários de vocês aqui, já casados, com famílias. Tinha um senhor de 66 anos com a gente. Ou seja, você que tem vontade de um dia fazer uma viagem missionária, tem vontade de conhecer lugares assim, não tem idade. Você pode conhecer e vai ser muito importante para você. Pode passar, Renan? Esse é o lugar que a gente estava, mais ou menos. Você vê na prova de geografia, você vê na aula, essa é a floresta amazônica, e realmente ela é uma floresta, ela é realmente muito grande. Você vê do avião, só tem verde e algumas águas no meio lá. Tal. Esse é o riozinho que a gente passava. A tribo ela chama tribo Pacas Novas, porque o rio chama Rio Pacas Novas. Na verdade, a tribo é Oronal e a aldeia que a gente ficou é a aldeia Santo André. Mas eles são conhecidos como Pacas Novas por conta do rio. Pode passar, Renan? Essa está bem escura, porque lá a luz é bem fraquinha, eles usam um gerador a diesel, mas essa é uma foto que a gente conseguiu tirar com a maioria do pessoal da igreja num dos cultos que a gente fez lá. Eles já têm uma igreja formada, a tribo tem por volta de 600 pessoas que moram lá, e tem contato com o missionário há mais ou menos 40 anos. Então, nesses 40 anos, muitos já se converteram, mais da metade vai à igreja. Então, é uma tribo que já tem pastores indígenas. Então, é muito legal ver o quanto Deus tem feito ali. A função dos missionários que estão ali e nas outras tribos da mesma etnia é agora traduzir a Bíblia para a língua deles, pelo menos o Novo Testamento. Imagina você que tem várias Bíblias de várias versões aqui, eles não. Eles têm Coríntios, Romanos, acho que o Evangelho de João, e mais alguns completamente já entregue na mão deles, e outros que não têm nada. E muitos dos índios não sabem ler, alguns estão aprendendo a ler, tanto na língua deles quanto no português, então é uma dificuldade que eles têm lá. Essa é a nossa missão. A gente chegou lá com a missão de servir, mais do que talvez evangelismo ou pregar, porque eles já têm uma igreja lá que faz isso.
nossa missão era servir. Então a gente foi lá para reformar uma sala de EBD para as crianças. Era uma sala que era muito pequenininha, então a gente foi aumentar a sala para eles lá. Ficou, acho que, 10 metros por 6 o tamanho da sala. E lá ela é construída assim, com uma base de cimento, 4 bloquinhos, assim, um chão muito duro, então 4 bloquinhos para ficar mais alto, e depois tudo de madeira. Para quem nunca, como eu, um cara que foi criado com computador, com videogame, com televisão, eu nunca tinha batido uma massa de cimento. Gente, é difícil, então valorizem os pedreiros, valorizem as pessoas que estão lá. Eu falo, nossa, está muito caro fazer uma obra. Imagina você bater o cimento. Então, realmente vale a pena. Eu bati lá, foi muito cansativo. Essa é a nossa equipe colocando os tijolinhos lá. Alguns da nossa equipe já tinham feito isso, então foi quem ajudou a gente a fazer, tanto bater massa, quanto colocar o cimento no jeitinho lá. Essas são algumas imagens das casas que eles moram, os índios. Depois que os missionários chegaram, as casas eram muito precárias e muito ruins. Os missionários ajudaram até nessa visão para ter uma casa que pode ter mais saúde, assim, menos bichos entrando e mais coisas assim. Então eles já têm uma casa com madeira, mais bonitinho. Alguns deles têm geradores elétricos a diesel em casa, então às vezes tem lâmpada, tem televisão até. Então eles perguntam como é que é São Paulo, é igual a televisão, a gente vê no jornal, na novela, infelizmente e tal, mas eles estão lá. Então, essa é uma outra tribo que a gente também foi visitar, que é 2 horas para frente. E depois eu vou dizer algo um pouquinho mais, mas essa tribo, ela é tão... Tem menos pessoas na tribo, tem umas 100 pessoas só. E essa tribo é muito menos dinheiro, inclusive, né? Tem 20 membros dessa tribo só, na igreja. E a gente chegou lá para visitá-los, eles ficaram muito felizes também de nos ver, tanto quanto a outra tribo. E eles já, logo de cara, começaram a falar que eles estão felizes, mostraram o hall de membros, uma folhinha escrita à mão, com os 20 membros, e falaram que eles tinham uma necessidade, que era colocar cimento no chão, aquilo que a gente estava fazendo também lá na outra igreja. E que eles não tinham dinheiro. Aí um dos nossos irmãos perguntaram, quanto vocês precisam para isso? Falou, a gente precisa de R$200, que são os sacos de cimento. E eles não tinham R$50, e para conseguir dinheiro assim para eles é muito difícil, porque eles têm que sustentar a casa com o valor do Bolsa Família, ou com aquilo que eles plantam e tal. E Deus tocou o coração dos irmãos que estavam com a gente lá, e contribuiu com os outros R$150 que faltava, e eles vão poder construir, fazer a parte da igreja lá. E eles tinham um desejo muito intenso de fazer isso para Deus, fazer um lugar muito bonito, e era algo que estava terminado, fazia 6 meses só essa parte de madeira. A gente visitou algumas casas na tribo que a gente estava, e pudemos ouvir histórias de pessoas que se converteram, aquilo que o diabo tinha estragado tanto, há tantos anos atrás, com demônios, com tantas histórias. Uma tribo que há muito tempo atrás, há cerca de 50 anos atrás, tinham pessoas que não conheciam de Deus a ponto de ter vários contatos com demônios, inclusive matando. Era uma tribo conhecida como tribo canibal, e agora eles são do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Essa é uma criancinha, do tamanho talvez da Kelly, filha do pastor, que estava com um macaquinho no braço, o macaquinho não soltava dela todo o tempo. E a gente fica impressionado, a gente que é da cidade fala, nossa, macaco, bicho. Eu tive a experiência de comer anta, comer paca, eu não posso falar, né? Mas se a polícia vir, desculpa, brincadeira, os índios e tal, mas a gente comeu anta, paca, tinha um tal de oroiá, que era uma larva de besouro, tamanho do meu... Essa eu não tive coragem, gente, eu não tive, mas alguns da equipe tiveram. Comemos milho batido com pedra, é diferente a comida deles, assim, mas valeu a pena, foi muito legal. Esse é um dos cultos lá. Algo impressionante assim que me chocou e que pode impactar os irmãos também para bem, é que nós, como visitantes, fomos muito bem recebidos. Eles falaram que nunca tinham recebido um grupo de nenhuma igreja, a não ser missionários que vão uma pessoa, ficam um pouquinho de tempo e vão embora. Tantas pessoas uma vez, 12, eles nunca tinham recebido. E num dos momentos do culto, no sábado à noite, eles tocaram uma música, eles mesmos tocam no culto deles. Eles fazem o ritmo deles lá, parece um forró, todas as músicas e tal, mas é muito legal. E eles começaram a cantar aquela música, Visitante, seja bem-vindo. E tocaram essa música por uns 10 minutos. Por quê? Porque todos da igreja tinham que cumprimentar cada um da equipe com um aperto de mão. Todos, as mulheres e as crianças, muito vergonhosas, chegavam para a gente assim, cabeça baixa, mas vinham, cumprimentavam a gente. Porque não é muito costume das mulheres estarem com os homens sempre, assim, mas vinham e davam boa noite, falavam, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui. E eles ficavam muito felizes porque a gente pôde ajudá-los, tanto financeiramente quanto com a mão de obra, porque tem outros lugares que já deram dinheiro, mas nunca foram lá. E a gente deu o dinheiro para construir e também fez a mão de obra lá para ajudar a construir essa sala de aula. Pode passar? Acho que acabou? Acabou? Então. E uma das experiências que mais me marcou assim
foi que as crianças vinham muito para perto da gente, principalmente de mim, assim, foi muito legal. Elas não conheciam a nossa língua, eu também não conhecia a língua delas, e a gente ficava sem saber se comunicar, mas elas cantavam música de Deus, pedia, canta alguma coisa, e eles cantavam, a gente cantava, eles queriam conhecer também. E foi bom ver, e Deus me impactou muito, porque alguém amou tanto a Deus e amou tanto algumas pessoas a ponto de sair das suas casas, sair do seu país como missionário americano e tantos outros do nosso país mesmo, sair da comodidade da nossa casa para andar 11 horas e algumas tribos que são 4 dias para chegar, para falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E Deus transformou aquela realidade porque já tem até pastores ali naquela região ali. Ver o quanto Deus tem feito, melhorado a saúde daquelas pessoas, a vida daquelas pessoas, a cabeça daquelas pessoas. Não mudar da cultura deles. Eles continuam falando o idioma deles, continuam caçando, buscando tantas coisas. Mas Deus transformou a realidade deles. Muitos deles ali dá para ver o quanto eles amam a Deus. Eu ia colocar uma foto que eu esqueci. A gente carregava tábuas no meio da mata, cerca de 1,5 km. A gente da equipe muito fraco, não conseguia carregar essa tábua. E dizem que eu estava carregando. E dizem que índios carregam de 3 a 5. E no segundo dia, as meninas, da idade da Laura, assim, mais ou menos, de uns 15, 14 anos, carregavam uma tábua também, com chinelo descalço às vezes, e falavam assim, você não quer que eu carregue a sua também? Eu falei, não, o que eu vou contar para os irmãos lá em Serra Negra, que eu deixei a menina carregar minha tábua? Mas eles fazem isso porque eles amam a Deus. Eles estavam preocupados que aquela sala ficasse pronta, para que eles pudessem dar assistência para as crianças, dar aula para as crianças, para ensinar de Deus para elas. Eles cantavam músicas muito simples, mas que mostravam que Deus amava aquele povo, que Deus ama as pessoas, que Deus pode transformar realidades e livrá-los do pecado. Eles ficavam muito com a volta de Jesus na mente, também ficavam muito felizes com isso. Várias músicas diziam, Jesus pode voltar de manhã, eles faziam sinais no meio-dia, à noite, qualquer hora, mas a gente quer estar pronto para isso. E foi bom para mim aprender a amar pessoas, amar a realidade daqueles irmãos, ver o quanto às vezes a gente está apegado a algumas coisas, que eu senti falta de tantas coisas aqui, por uma semana só. E missionários que negam 30 anos como aquele missionário que está lá, 40 anos, para viver para Deus ali naquele momento, naquele lugar ali. O incentivo para vocês que estão aqui é, orem por essas pessoas que estão lá para servir a Deus, amem essas pessoas a ponto de talvez uma carta, um telefonema, podem fazer toda a diferença. Não é talvez seu dinheiro, não. É talvez o seu contato, de mostrar, a tua igreja está contigo, meu irmão. Continua fazendo a obra, continua pregando o evangelho para essas pessoas. E essa experiência que eu queria contar para os irmãos, de todo o meu mês, é bom estar com os irmãos aqui e ver o quanto Deus tem feito aqui também. Que Deus abençoe. Pessoal, vamos orar por isso. Vamos orar por aqueles irmãos nossos que estão lá longe. Laura, vem aqui orar. Vamos orar por aqueles irmãos. Nós temos uma família grande, nem sempre fazemos ideia, né? Vamos orar? Oremos. Pai, muito obrigado, a Deus. Muito obrigado pela vida do João, dessa equipe, ó Pai, que se dispôs aí nessa tribo, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que eles tiveram, mas te agradecemos pela obra que o Senhor tem feito lá, ó Pai. Nós não temos noção do quanto o Senhor opera, Pai, em cada lugar, Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, tanto financeiramente, Senhor, tanto espiritualmente. Que eles continuem, ó Pai, firme na Tua palavra. Sabemos o quão é difícil, mas também sabemos que o Senhor recompensa, ó Pai. E, acima de tudo, ó Pai, a nossa salvação é a nossa maior recompensa. E te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade, tanto que o Senhor deu a mim, ao João, de conhecer outras pessoas, outras necessidades, ó Pai, e poder trazer isso para a igreja, Senhor. Para que a igreja veja, Pai, o quão o Senhor é poderoso e que o Senhor não move só a Serra Negra, não só o estado de São Paulo, ó Pai, o Brasil e o mundo todo. E te agradecemos por isso. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Eu lembrei de uma coisa que você talvez tenha vontade de fazer isso, ou de servir a Deus em algum momento. Tem um versículo da palavra de Deus que a gente costuma falar com as crianças também, é que nós receberemos poder do Senhor, do Espírito de Deus, para levar a palavra para Jerusalém, onde a gente está aqui, para Samaria e para até os confins da terra. Não é um privilégio meu ou de qualquer um que já foi, como a Laura ou qualquer outro aqui da igreja. É um privilégio que você, como cristão, pode ter, de servir a Deus tanto aqui em qualquer outro lugar, falando do amor de Deus para as pessoas. E essa é a maior alegria que a gente pode ter.
pessoas que estão sendo salvas pelo amor de Jesus, como a gente foi um dia. Legal. Tinha um pastor, um missionário, que me falava muito isso. Olha, a luz que consegue brilhar longe é aquela que aqui perto é muito forte. Né? E às vezes, eu quero ser missionário, vou lá longe. Não, tem que ser uma bênção aqui onde você está. A partir daqui, Deus vai te usar em outros contextos. Né? Irmão, acende para mim, luz 2, vamos ficar de pé. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, uma boa noite para ele. Isso. Deus abençoe, viu, cara? A questão da hora do dízimo, o Yuri te lembra. Eu vou pôr isso aqui mais pro lado. Outro é meu. Boa noite, irmãos. É uma alegria para todos nós estarmos aqui hoje reunidos para louvar e glorificar o nosso Deus. E geralmente aos domingos é o dia que a gente muda um pouquinho a nossa rotina, aquele dia que a gente tem mais oportunidade de ficar um pouco mais contemplativo, e hoje eu tive um pouco mais contemplativo, admirando aquilo que Deus fez. Muitas vezes, em função do dia a dia, da correria, a gente perde de vista pequenos detalhes, coisas pequenas, mas que demonstram a soberania de Deus através da criação. Seja as aves do céu, a natureza, o funcionamento de todas as coisas demonstram a soberania do nosso Deus. E esse mesmo Deus que criou os céus e terra é o Deus que se preocupa comigo, se preocupa com você. Soberano. E é para Ele que nós devemos voltar todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Esse Deus que cuida das aves dos céus diz para mim e para você, para que nós não estejamos ansiosos, preocupados com nada, com coisa alguma, porque se alimenta as aves, que dirá cuidar dos seus filhos. Então precisamos hoje reconhecer através desse cântico que Jesus, Deus, Ele é tudo, absolutamente tudo e que nós precisamos. Vamos louvá-lo. Veja sua poderosa mão, que tudo criou. Sons de guerra formou, esse mesmo Deus que tudo fez, é o que me transformou. As cores que tudo se combinam, perfeita harmonia do autor da criação. Foi Ele quem me fez e quer me guiar. Não posso resistir a um Deus tão grande assim. Ele é tudo que eu preciso. Ele é, mesmo que eu não compreenda. Esse é o Deus do impossível. Faz-me ver o mesmo sendo Deus eu vou. Esse é o Deus que me salvou.
as montanhas, ao olhar para a natureza, ao ver a luz do sol raiar nas nuvens, vejo a sua poderosa mão e tudo criou, céus e terra formou. Esse mesmo Deus que tudo fez é o que me transformou. No céu as cores que tudo se combinam, perfeita harmonia do autor da criação, foi Ele quem me fez, me quer melhor. Não posso resistir ao meu sangue assim. Ele é tudo que eu preciso. Ele é, mesmo que eu não compreenda. Esse é o Deus do impossível. Faz-me ver o mesmo sangue escreveu. Esse é o Deus que me salvou. Não posso responder, quero estar junto a ti. Tua presença é o que eu desejo. Em os meus lábios sim, em tudo que eu fizer, agrade o meu coração. Ele é tudo que eu preciso. Ele é, mesmo que eu não compreenda. Esse é o Deus do impossível. Faz-me ver o mesmo invisível. Esse é o Deus que me salvou. Esse é o Deus que nos salvou. E para que nós pudéssemos ter acesso a essa salvação, Deus enviou o seu Filho para que morresse no meu e no seu lugar. Gentilmente, através desse ato, Ele nos atraiu e nos resgatou. Por isso vamos adorá-lo também por isso, porque Ele é soberano e nos deu a oportunidade de nos achegarmos a Ele. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, sem sofrer participar da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor
aproximo, levantado seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou tudo quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, remendado por seu amor. Jesus nasceu, viveu, morreu, mas não parou por aí. Ele venceu sobre a morte. E é isso, e é por isso que vale a pena estar hoje aqui. E é isso que faz a vida valer a pena. Porque vivo Cristo está. Por isso vamos cantar um hino louvando a Deus. E ao longo desse hino, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você pode trazer até o gasofilácio. Lembrando que esse momento é para aqueles que já entenderam, que já aceitaram o sacrifício de Jesus. Portanto, se você nos visita, fique à vontade. Você que trouxe o seu dízimo, que reconhece que devolve a Ele parte do muito que Ele nos dá, ao longo desse cântico, você pode trazê-lo aqui à frente. Louvemos a Deus. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor tentamos dar na cruz morreu. Oh Deus, pecados, mas ressurgiu, ele voltou, o Pai está, porque vivo está, amanhã em breve, sempre está, não temerei, pois eu venci, eterno meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. E belo é um benezinho e que prazer um filho dar, maior prazer é ter certeza de um feliz futuro, Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã enfim, se vivo está, não temerei, pois eu nem sei, eterno meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia passar o rio em seu amor, e sem temor correr caminho, será vitória, ver a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está, o amanhã enfrento, se vivo está.
a pena Cristo vivo está. Vou pedir para que a Natália esteja orando pelos dízimos e ofertas, e em seguida o pastor vai estar orando por todos nós. Você que tem hoje um pedido, algum motivo de louvor, traga a memória agora, e o pastor estará orando por todos nós. Amém? Senhor, muito obrigada, Deus, por esse momento que o Senhor nos dá, Deus, na Tua presença. Te pedimos pelos dízimos e as ofertas, Deus, que foram dadas agora, que o Senhor esteja abençoando e que possamos saber usar, Deus, para honrar e glorificar o Seu nome, e que tudo que façamos, Deus, seja para Te honrar e Te glorificar cada dia mais. Muito obrigada por tudo, Deus. Continue nos abençoando no decorrer do culto. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Senhor, nós continuando, Senhor, na Tua presença, falando contigo, Senhor, nós colocamos as nossas gratidões diante do Senhor. Senhor, temos tantos motivos para louvar o Teu nome, para agradecer por tudo de bom que o Senhor tem feito para nós. E, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor aceite a nossa gratidão. Entendemos, Senhor, que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede de Ti. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Mas também, ó Deus, junto com outros irmãos, nós estamos aqui suplicando pela Tua ajuda, pelo Teu poder nas nossas vidas. Ó Deus, eu quero te pedir de uma forma especial pela juventude da igreja, pelas crianças, jovens, adolescentes, Senhor. Há tantas tentações, tantas provocações do mundo, Senhor. Há tantas possibilidades, há tantas armadilhas. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus. O Senhor possa estar abençoando, protegendo, livrando do mal, livrando do próprio coração, Senhor. Que o Senhor possa estar ajudando, Pai. Que o Senhor possa dar cada vez mais harmonia na família, Senhor. Que o Senhor traga, assim, realmente aquele amor que vem do Senhor, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais. Ó Deus, que aquilo que nós não conseguimos transmitir, que o Teu Santo Espírito possa estar completando no coração de cada um. Ó Deus, que o Senhor possa estar fazendo com que cada casal aqui, ó Deus, viva em paz, viva em harmonia, que haja fidelidade, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa promover santidade no meio do Teu povo, Senhor. Que o Teu povo possa fugir da aparência do mal, Senhor, possa fugir das paixões da mocidade, possa se aproximar cada vez mais do Senhor. Modifica, Senhor, a nossa vontade, modifica, Senhor, aquilo que queremos, para que possamos perseguir realmente as coisas que valem a pena na vida. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando aqueles que estão entristecidos, Senhor. Que o Senhor possa renovar a alegria. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha trazer aqueles que estão longe. Traga de volta, Senhor, para o Teu aprisco, Senhor. E que o Senhor possa converter aqueles que ainda não Te conhecem. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece os que estão começando e dá, Senhor, realmente firmeza àqueles que já estão na caminhada. Ó Deus, em nome de Jesus, sabemos que alguns irmãos estão passando por sofrimentos terríveis. Que o Senhor, com a Tua mão, livre-os do mal. Tem misericórdia, Senhor, dá realmente aquele vigor, Senhor, aquele bálsamo que vem de Ti. Ó Deus, nós pedimos também por aqueles irmãos e amigos que precisam tomar decisões. Existem decisões tão difíceis, Senhor, de serem tomadas. Que o Senhor possa dar força e mostrar claramente qual decisão eles precisam tomar. Senhor, pedimos que o Senhor possa estar abençoando aqueles irmãos que estão passando por lutas financeiras. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar ensinando as lições e que o Senhor também possa estar suprindo cada necessidade. Ó Deus, que possamos ser fiéis ao Senhor no pouco e no muito, para que o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Senhor, essa oração não fazemos no nosso mérito, mas fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode sentar por alguns instantes. Chegou a hora de nós conhecermos aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Existe alguém hoje que está nos visitando pela primeira vez, que é o primeiro domingo que está aqui? Nosso irmão Roberto e Adriana. Irmão Roberto, irmã Adriana, é um prazer tê-los aqui, fiquem à vontade. Kleber, seu pai é a primeira vez que vem? Certo. Qual é o nome do senhor?
Seu Vicente. Também fique à vontade, seu Vicente, é um prazer tê-lo aqui junto conosco. A gente apresenta da primeira vez, da segunda em diante já faz parte da família, não é mais apresentado, já está no meio de nós, amém? Vamos continuar louvando e engrandecendo o nosso Deus. Se você se sente melhor sentado, se você quiser ficar em pé, nós vamos cantar mais um cântico, glorificando o nome dele, exaltando o nosso Deus, amém? Glorificamos a Deus por entender que Ele é o Criador de todas as coisas, pelo fato de Ele ter enviado o Seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Celebramos pelo fato de que Jesus venceu a morte e está aqui hoje entre nós. Já o exaltamos pela Sua grandeza, pela Sua verdade. A vida cristã, meus irmãos, não é só fazer isso aos domingos, é no nosso dia a dia, em tudo que fizermos. Nós, em tudo, glorificarmos a Deus. Portanto, é importante que para isso nós conheçamos a Jesus a cada dia mais, conheçamos a Sua palavra e prossigamos em conhecê-lo, para que assim Deus mude o nosso caráter, Deus mude a nossa conduta, para que nós estejamos cada vez mais refletindo o caráter de Cristo. E para isso, vamos fazer dessa canção uma oração, pedindo para que Deus nos dê um novo coração, nos dê um coração mais parecido com o dele, um coração disposto, um coração obediente. Que esse seja hoje o nosso pedido através dessa canção. Dentro de mim, nada encontrarás de
um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de mal, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Ensina-me a amar meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos essa noite de entoar louvores a Ti, de glorificar o Teu nome e fazemos dessa canção, a Deus, uma oração, para que o Senhor, a Deus, nos dê um coração a cada dia parecido com o Seu, Deus, um coração disposto, um coração obediente. Por isso, Deus, aqui nós estamos, ó Deus, na Tua casa, prontos, ó Deus, a ouvir a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, fala conosco através do pregador. Entregamos, Senhor, esse momento em Tuas mãos e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Daqui a pouquinho eu vou chamar a criançada aqui na frente, mas eu gostaria de lembrar, essa terça-feira nós vamos fazer o nosso discipulado de forma diferente. Como a gente está recebendo a visita do pastor França conosco, nós vamos fazer o discipulado juntos, os dois grupos vão estar aqui na igreja, tá bom? Nós vamos ter um tempo com o pastor, como nós fizemos com o pastor Fábio, dando oportunidade para o pessoal perguntar, interagir, nós vamos fazer aqui. Então, quem quiser, toda a igreja está convidada, além dos grupos de discipulado, na terça-feira, 19h30, aqui, na igreja. Tá bom, meu povo? Vou chamar as crianças até 8 anos para que venham aqui na frente, que elas vão para o seu culto.
O pessoal da internet está pedindo para que os professores fiquem um pouquinho mais para trás para o pessoal poder ver as crianças. Viu, Bia? Obrigado, Bia. Isso, aí. O pessoal quer ver, porque... Fala, meu amigo. Tá bonito, hein? Aí, tia Claudete, mais para trás um pouquinho, que o povo da internet quer ver as crianças. Mais para frente um pouquinho, o pessoal quer te ver, Diego. Isso. Aí. Olha só, criança bonita. Olha que legal. A Nina tá aí, tá com a irmãzinha em casa, né, Nina? Muito bom. Nós agradecemos a Deus pela vida das nossas crianças. Vamos orar? Espera aí que vem a Mariana aqui. Vem, Mariana, isso. Chegou na hora, isso, muito bom. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial para nós. É um momento que, de uma forma especial, as nossas crianças receberão da Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor possa abençoá-las, aquelas que ainda não entregaram o seu coraçãozinho possam fazê-lo, e que o Senhor possa estar usando os professores como instrumentos do Senhor, para implantar cada vez mais profundo a Tua Palavra na vida de cada uma das nossas crianças. Obrigado, Senhor, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Legal, podem ir com os professores. É isso aí, né? Vamos perseverando que a criançada vai entrando no esquema, né? Aí... Se precisar, a gente interfere, né? É isso aí, meu irmão. Não desiste não, que uma... Legal. Isso, a nossa criançada indo lá. Pronto, aí. Ele fala assim, vem, pai, vem. É muito legal, né, isso aí. O filho que ama o pai. Eles vão me matar, pai, vai comigo. Legal. Irmãos, nós temos tido o privilégio de ter a presença do pastor Francisco de Lima França, Luiz de França. Olha só, hein? E é um privilégio para nós tê-lo conosco. Há um projeto da igreja de conhecê-lo melhor, com o desejo da igreja poder se posicionar em relação à vinda dele para Serra Negra, para nos ajudar, para compor equipe com a gente. Então, eu tenho tido um privilégio de andar com ele, de estar junto com ele, e eu gostaria que a igreja tivesse esse privilégio também. Por isso que a igreja convidou o irmão para que estivesse conosco, passando esse final de semana. Ele estará conosco até na terça-feira. E já havia um desejo do coração dele de se mudar para São Paulo. Atualmente está em Campina Grande, é isso, né, pastor? Campina Grande, lá no estado da Paraíba, e o desejo dele, da família, da esposa, de vir morar aqui em São Paulo. Então a gente já quer unir o útil ao agradável, ou melhor, o agradável para ele e o útil para nós, para que ele possa estar vindo. Então seria muito legal da igreja conhecê-lo. Pastor, por favor, vem aqui na frente. Vou passar a palavra para o irmão. Gostaria de orar com o irmão. O irmão tem a liberdade aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus pela vida do pastor França, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado da presença dele aqui conosco. Senhor, tem misericórdia de nós e fala conosco nessa noite. E usa a vida do teu servo para que poderosamente mexa, Senhor, com o nosso interior. Que o Senhor possa falar, porque nós precisamos ouvir tua voz. Continua conosco, abençoando cada parte desse culto. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Ok, pastor. Acho que o irmão tem 15 para as 9. Mais o tempo que for necessário. Tá bom. Eu creio, irmãos, que não poderia expressar de uma maneira diferente o grande privilégio de estar aqui com os irmãos durante estes dias, né? Sábado estivemos aqui com os jovens, hoje pela manhã também, e agora à noite, certamente, abraçar alguns irmãos que a gente ainda não tinha visto, né? Não tinha encontrado, alguns que realmente já me cumprimentaram, lembrando do dia 12 de maio, quando estivemos aqui no Dia das Mães, né? Foi realmente um momento muito interessante, muito bonito naquela ocasião.
E vez por outro eu estou olhando ainda no YouTube lá, entendeu? Que aquele culto realmente foi bem expressivo, lembrando exatamente aquele momento que passamos juntos naquela ocasião. Realmente, para mim, tem sido um grande privilégio de estar aqui durante esses dias, compartilhar, conversamos já há bastante tempo com o pastor Charles, né, e ainda vamos continuar conversando, né, e Deus tem nos dado esta direção. Agradeço a Deus por isto, por estes momentos. É muito bom quando a gente se sente feliz, quando a gente se sente realizado, quando a gente se sente em paz, né, em estar realizando o trabalho de Deus. Irmãos, a nossa meditação desta noite, eu me lembro de uma certa ocasião, quando num congresso me foi colocado uma ficha para que eu preenchesse uma ficha sobre análise transacional. Né? Preenchi aquilo ali e tal, depois preenchi aquilo ali com todas as perguntas. E no final, foi dado o resultado. E eu fiquei pensando, eu digo, será que é isso mesmo? Será que realmente isso aqui está dentro daquilo que é a minha pessoa, aquilo que eu sou? Então, eu vi aquilo ali com os limites, como deveria olhar em relação ao pensamento de Deus sobre a minha pessoa, que Ele é o melhor analista da nossa vida, é aquele que analisa melhor o conteúdo da nossa vida, a importância da nossa vida, aquilo que nós somos. E eu sempre vejo, meus queridos irmãos, como uma coisa muito importante no decorrer da nossa vida, quanto mais nós dependemos de Deus, quanto mais nós nos humilhamos perante a potente mão de Deus, a gente obtém melhores resultados. A gente vê que as coisas acontecem. E a própria Bíblia diz que quando nós nos humilhamos, nós somos exaltados. E eu quero considerar nesta noite algumas experiências de servos de Deus, que para alcançar exatamente o resultado de atividades, de propósitos na vida, dependeram exatamente de confessar ao Senhor, de dizer para o Senhor aquilo que eles eram, para que o Senhor pudesse avaliar e redundar isso em bênçãos na vida deles. Nós estamos vivendo, nesses tempos, a fabricação de ídolos, de pessoas importantes, de pessoas que se acham autossuficientes, acham que não dependem de ninguém, e se orgulham exatamente de alguém perguntar: quanto vale a sua vida? Qual é a sua proposta? Quanto você quer? Né? Isso acontece muito nos esportes, nas artes, na música, né? Em que se fabricam esses ídolos e que eles se acham autossuficientes. Eu não dependo de ninguém, porque alguém paga pela minha vida, alguém me valoriza o tanto que eu quiser. Mas, na realidade, a Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé, olhe que não caia. E nós vemos muitas quedas, muitas pessoas caindo de uma maneira trágica, porque se condicionaram a isso. Ou foram na ilusão das promessas que o mundo oferece. Pessoas que realmente olharam para aquilo que a pessoa, que o seu semelhante lhe valoriza, ou diz que você é isso, você é isso. Mas encontramos na vida de muitos servos de Deus que não quiseram ser o que as pessoas achavam que elas eram. E pensamos na vida de João Batista, né?
que quando alguém dizia, você é o Cristo, é você o Cristo? Disse, não, eu não sou o Cristo. Eu nem sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Então quem é você? Ele disse, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. E ele dizia, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu creio, meus amados irmãos, que o sucesso, as conquistas, as respostas para a vida de um servo, de um cristão, é exatamente esta posição. Importa que Cristo cresça e que eu diminua. Abram as suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versos de 1 a 5. Daniel, capítulo 9, de 1 a 5. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Na vida cristã, meus irmãos, tem acontecido também um índice crescente de pessoas que não admitem fracassos. Aquela pessoa que acha que todos os dias são iguais, que todos os dias são profundamente positivos e que nenhum aspecto negativo pode acontecer porque isso é fraqueza. Isso não é de cristão. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos perceber, meus irmãos, que a nossa própria natureza, quando nós examinamos a vida de tantos servos de Deus que tiveram momentos também de fraquezas diante de Deus, e que puderam, naquele momento, reconhecer essa situação e poder ser visitados pelo próprio Deus naquele sentido de reabilitá-los, a gente pode perceber que isto é possível, isto é totalmente possível. Não adianta nós ocultarmos que nas nossas vidas às vezes chegam aquela depressão repentina, chega aquele momento de tristeza, chega aquele momento em que parece que as coisas não vão dar certo, e nós começamos então a caminhar de uma maneira mais lenta, sem acreditar, sem sentir que realmente a coisa pode caminhar para adiante. E o nosso Deus, então, Ele providencia alguma coisa
para que a gente possa dizer: mas eu tenho Deus, eu tenho o Senhor que me garante vitória, eu tenho o Senhor Jesus que me faz vencedor. Aqui, quando a Bíblia mostra esta história aqui de Daniel, vendo a situação do seu povo, vendo a situação em que o povo se encontrava, isso na história do povo de Israel nós encontramos em várias situações em que o povo já estava quase em nada, Deus providenciava exatamente alguma coisa para mostrar que era preciso caminhar. Mas a coisa que é mais importante, de destaque, é o reconhecimento do erro cometido. O reconhecimento de que as coisas estão assim negativas, porque existia pecado, porque existia deslizes, existia exatamente a falta de compromisso, existia aquele momento em que o povo não estava caminhando, não estava vibrando com as coisas do Senhor. E Deus precisava exatamente que isso acontecesse. Jesus, certa vez, ele disse de uma maneira enfática aos seus discípulos, e depois ele disse para a multidão: olha, esse povo aí é o povo meu, eles não podem se calar, eles não podem se calar, porque se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Nós vemos, irmãos, que na história de Abraão, também como um servo de Deus, quando a Bíblia mostra que o Senhor disse que iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado, a palavra de Deus diz que Abraão então pensou exatamente no seu sobrinho Ló, que estava lá. E começou então a ver a solução, buscar a solução. E olha o que é que a palavra do Senhor diz. Lá em Gênesis 18, 27, diz assim: eis que agora, veja bem, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Eu me atrevi a falar com o Senhor, ainda que sou pó e cinza. Então Abraão realmente ele viu que quem sou eu para me apresentar, quem sou eu para pedir, mas eu vou me atrever a isso. Eu vou. Certamente que ele sabia que Deus era um Deus de muita misericórdia. Ele diz: eu me atrevi ainda que sou pó e cinza. E ele começou aquele diálogo com o Senhor, mostrando: se Senhor, se tiver tantos justos ali, o que é que vais fazer? E o Senhor respondia: eu não destruirei a cidade por amor a eles, não destruirei. E Abraão começou a descer, até chegar um momento que só tinha Ló e a sua família. E o que é que o Senhor fez? Mandou o anjo lá: sai da cidade, sai, porque eu vou destruir, sai. E Deus atendeu a oração do seu servo Abraão, ainda que ele sabia que era uma pessoa que não merecia. Você já ouviu algumas expressões na televisão, na mídia, quando diz assim: olha, você tem direito, tome posse, é seu, vá atrás, conquiste, porque é seu. Como que Deus tenha obrigação de fazer e de dar alguma coisa
a nós. Quando nós sabemos, irmãos, que cada vez, quando nós nos condicionamos a ser servos, melhor é para nós, melhor é a nossa situação, melhores são as respostas de Deus para nós, porque é isso que Ele ensina. Jesus sempre nos ensinou que nós temos que vir após Ele, caminhar atrás dEle. Ele vai à frente, porque Ele é Senhor. Na vida de Abraão, certamente que os irmãos se lembram daquele momento quando Deus pediu o seu filho em sacrifício. Irmãos, eu quando leio esse texto, eu me emociono por causa daquele momento, por causa daquela situação. A gente vê o seguinte, que Deus tinha mandado os seus servos dizer a Sara, dizer a Abraão: vocês terão um filho. Vocês terão um filho. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor dava essa notícia a Abraão, Sara estava lá dentro e começou a sorrir. Começou a dizer: mas que conversa é essa? Nós já somos de idade. Nós já somos avançados em idade. Mas o Senhor confirmou. Sara teve o seu filho. E daqui a pouco Deus o pede em sacrifício. Eu acho interessante que quando nós vemos assim, aquele momento quando Abraão prepara tudo para sair, para ir lá para o monte, levando o seu filho, tudo pronto, com todo aquele aparato para fazer aquele sacrifício, o menino caminhava e tal, e fazia algumas perguntas, e ele calado. Senhor, seja feita, é teu, seja feita a tua vontade. Preparou todo aquele holocausto, tudo ali, lenha, tudo pronto. Daqui a pouco o menino: pai, está tudo pronto. Mas aonde está o cordeiro? Que pergunta. Para ele dizer assim: o cordeiro é você. Ele não respondeu isso. Apenas pegou o menino, colocou naquele lugar, e os irmãos conhecem a história. Quando levantou o cutelo para imolar, o anjo do Senhor disse: para, porque eu sei que tu temes a Deus. Eu sei que tu temes a Deus. Irmãos, eu não tenho dúvidas que qualquer um de nós, ao examinar este texto, a gente fica comparando: será que eu faria isso com meu filho? Será que eu faria isso? Eu não tenho dúvidas que muitos de nós resistiria naquele momento. Mas é a prova de que aquele homem era submisso a Deus. Era uma pessoa que não queria ser aquilo que ele apenas desejasse ser, mas aquilo que Deus queria que ele fosse. A Bíblia mostra que Davi, a palavra de Deus diz que Davi confessou ao Senhor em toda a sua trajetória. Davi teve uma vida muito movimentada, muito tumultuada, com altos e baixos. E a palavra de Deus diz que ele, certa vez, ele disse ao Senhor: Senhor, a tua mão pesa sobre mim, de dia e de noite. Mas eu confessei o meu pecado. Eu te confessei o meu pecado. A minha maldade, não encobri, eu não encobri. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Porque eu não confessei.
porque eu disse, porque eu falei. Um certo escritor chamado Edwin Orr, ele escreveu sobre confissão. E ele disse que uma das coisas que mais prejudica a vida cristã é quando nós ocultamos qualquer coisa de Deus. Quando nós ocultamos. E ele diz o seguinte, que uma pessoa que não deseja, uma pessoa que não está disposta a ter um relacionamento perfeito com o Senhor, esta pessoa não tem coragem de entrar no seu aposento para ficar a sós com o Senhor. Não tem. Não tem, porque não há argumento, não terá argumento para dizer naquele momento silencioso. Não tem coragem de dizer, Senhor, eu tenho feito isso. Eu tenho praticado isso. Eu tenho vivido assim. A minha vida é assim, assim, assim. Não tem coragem. Então prefere exatamente recuar, prefere então se ausentar deste encontro. Para que naquele momento, meus irmãos, não possa receber uma resposta dura do Senhor. Agora é ilusão quando a pessoa pensa assim. Porque quando nós derramamos, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor para fazer-lhe esta declaração, primeiro que Ele já sabe, Ele já conhece, Ele já sabe exatamente todo o processo, tudo aquilo que nós somos, Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer ouvir a nossa confissão. Ele quer exatamente sentir que nós temos realmente desejo de nos isolar com Ele, com exclusividade, para que Ele nos trate de uma maneira personalizada. Você, fulano de tal, pelo nome, e a gente possa sentir aquilo que Ele quer dar como resposta para nós. A vida oculta de muitas pessoas, meus irmãos, tem prejudicado exatamente a sua caminhada e o seu crescimento como cristão. Tem. E há muitas pessoas, eu tenho conversado com várias pessoas, que começam a colocar defeitos na vida de todas as pessoas, comparar, e muitas vezes querer justificar o seu erro, o seu pecado, a sua ausência de um convívio íntimo com Deus, por causa da vida do seu semelhante, ou de alguém que conhece e que está procedendo pior do que ele. Não justifica. Não justifica. Vocês conhecem a história de Jó, que realmente teve uma trajetória que alguns teólogos chegam até a admitir que ele não teria sido um personagem real. Isto é, uma pessoa que viveu, né? Isso há sempre essa discussão sobre isso. Mas eu creio, irmãos, que Deus não colocaria um anonimato, uma coisa que não, uma ficção, para que a gente pudesse se espelhar. E eu creio que se está aqui na palavra de Deus é porque é verdadeiro, é positivo, né? E eu gosto de ler exatamente o livro de Jó porque é uma pessoa autêntica, uma pessoa que viveu os seus dramas e ele não ocultou nada, ele até questionou com Deus, questionou com todo mundo, colocando exatamente aquilo que estava acontecendo. E a palavra de Deus diz que
Certa vez ele chegou até a amaldiçoar o dia que havia nascido. Amaldiçoado seja o dia que eu nasci. Por que então veio um varão ao mundo? Por quê? Para quê? Por causa de todo o sofrimento que ele estava passando. Mas vocês lembram que no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz que havia um homem, né, que era o quê? Justo, reto e temente a Deus. Então isso aí resume tudo, tudo. Porque ele tinha qualidades que Deus realmente podia ver. Ele tinha exatamente qualidades e que naquela transição, em toda aquela trajetória da sua vida, como qualquer ser humano, era possível ter então estas recaídas, como todos nós temos em algum momento da nossa vida. Algum momento em que, se nós não pronunciamos palavras, a gente pensa, a gente imagina no íntimo uma coisa que não está bem, uma coisa que não é correta, a gente não quer falar, mas pensa. E de qualquer maneira, é pecado. É transgressão. É algo que nós vamos precisar exatamente do socorro de Deus. E os irmãos sabem o final da vida de Jó. Quando a Bíblia diz que, depois de todo aquele seu sofrimento, Deus reverteu a sua situação, lhe dando bênçãos em dobro. Bênçãos em dobro. Está vendo? Recuperou tudo. Meu amado, quantas vezes você conhece alguém que até, quem sabe, já frequentou a igreja? Alguma pessoa que um dia também chegou a dizer crer em Cristo Jesus, mas que na sua pressa achava que todas as coisas, assim como o Aladim, pudesse então reverter tudo, resolver tudo de momento, de uma hora para outra, achar que tudo seria resolvido na vida, e não estava preparada para as coisas que iriam acontecer. Jesus disse muitas vezes que nós não estávamos isentos de tentações, não estávamos isentos de provações. Ele mesmo assegurou que a gente teria muitas aflições. Agora, sabem por quê? Porque a nossa convivência aqui neste mundo, meus irmãos, 80% ou mais são com pessoas ímpias. Você trata, você convive, você resolve negócios com a maioria de pessoas que não temem o temor de Deus. Que não têm o temor de Deus. Eu me lembro na oração de Jesus, lá no capítulo 17 de João, quando Jesus, ele ora ao Pai, ele disse: Pai, eles são teus. Eles são teus. Eu te peço, Pai, que não os tires do mundo. Não os tires do mundo, porém, que os livres do mal. E na realidade, meus irmãos, a gente está no mundo convivendo com pessoas que nos enganam, com pessoas que realmente prometem alguma coisa e não cumprem, e daqui a pouco você, mediante a palavra deste, você já se compromete com o outro, e daqui a pouco aqui é falha, e você tem que falhar com o outro. O camarada diz: você mentiu para mim, mas você já tinha recebido uma mentira do outro aqui, e essa bola de neve vai rolando, né? E o camarada diz: aquele camarada não tem palavra, ele é um enganador. E não é verdade.
São as coisas que muitas vezes acontecem, né? Muitas vezes acontecem. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós reconhecemos e sabemos que o Senhor, Ele nos capacita a reconhecer aquilo que falhou. É por isso que, meus irmãos, a Bíblia mostra no Pai Nosso que a gente, cada dia, a gente tem que confessar, tem que orar, tem que pedir perdão, tem que dizer: Senhor, eu falhei. Eu falhei. Foram 24 horas que realmente, eu não sei quantas falhas, mas eu sei que no teu calendário, tu tens anotado quantas falhas eu cometi. Mas eu quero pedir perdão por todas, que eu não me lembro, mas que o Senhor sabe. E quantos homens de Deus nós temos encontrado assim? Quantas pessoas que realmente, meus irmãos, agora tratando-se da obra de Deus, nós vemos quando Deus mostrou a Isaías a situação, mostrou o quadro do povo. Isaías foi realmente um dos profetas que teve muitas dificuldades por causa da situação do povo. O povo estava numa decadência tremenda. E quando o Senhor chamou a Isaías para que pudesse então trabalhar, pudesse então lutar para restaurar aquele povo, a palavra de Deus diz que Isaías disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. Como é que eu vou levar se eu sou uma pessoa assim? A palavra de Deus diz que o Senhor mandou um querubim com uma tenaz, tocou a língua do profeta, daquele homem que ele estava chamando, e disse: está purificado o teu pecado. Você já imaginou, o irmão já imaginou, que Deus não transfere incumbência no seu reino? Você já imaginou exatamente que Deus, se chamar você, é você? Se Deus der uma incumbência para você, Ele não vai colocar na mão do outro. Não, eu me enganei, não é esse não, é aquele. Não, é você. Porque se você tem limites, se você realmente é uma pessoa que possa se considerar completamente incapaz, é Ele que vai consertar a sua vida. É Ele, porque Ele quer você. E a Bíblia mostra de muitos que tentaram fugir da presença dEle, e Ele foi atrás. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Amós, aconteceu com Eliseu, ou melhor, com Elias, né? Não, é você mesmo. Venha, vem. Não é outro. Mas, irmãos, de tudo isso, o que é importante é o privilégio de servir e depender de Deus. E depender de Deus. Tem um irmãozinho lá numa frente missionária que eu trabalho, ele diz sempre, constantemente ele diz: pastor, eu só não quero pecar contra o meu Senhor. Isso eu não quero. Porque quando eu sinto exatamente um sintoma de qualquer coisa nesta área, eu peço a misericórdia de Deus. Eu peço. Porque, meus irmãos, não adianta estar rolando a coisa, não adianta estar acumulando, né? Porque pecado, erro, é para ser confessado, né? Neste livro do Dr. Edwin Orr, chama-se Plena Submissão,
ele mostra exatamente isso, que muitas pessoas vão acumulando erros, acumulando a coisa, e daqui a pouco ficam sem saber exatamente o que aconteceu. Sabe por quê? Porque você não é onisciente. O onisciente é o Senhor. Você não vai lembrar exatamente de alguma coisa que precisava ser confessada no momento em que aconteceu, e você deixou para amanhã, para depois, daqui a pouco. Vamos embora, vamos levando a coisa a si mesmo, porque lá na frente vai dar certo. E não é assim. Pedro, eu até citei esse texto. Pedro, quando o Senhor realmente mostrou a necessidade agora do ministério que ele tinha, como necessidade de pregar a palavra, Pedro disse para o Senhor: Senhor, ausenta-te de mim, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu sou um homem pecador. A palavra de Deus diz que naquele mesmo diálogo, Jesus disse: não temas, porque de hoje em diante tu serás pescador de homens. Não temas. Porque é Ele que conserta a nossa vida. É Ele, meus irmãos, que quando nós estamos em paz com Deus, quando nós estamos em harmonia com Deus, quando nós não temos pendências com Deus, a gente sente aquela paz no coração. A gente começa agora a dizer: Senhor, eu estou pronto, eu quero fazer alguma coisa, eu quero realizar alguma coisa para a tua obra. E a gente encontra muitas diferenças, assim como aconteceu com aquele publicano, né, e aquele fariseu no templo. Pessoas que realmente fazem orações de uma maneira tão bonita, tão expressiva, assim como fazia aquele fariseu. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens, eu faço isso, eu faço aquilo, enquanto o outro lá, do outro lado, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. O texto diz: este foi justificado, e não aquele. Este que confessou, ele foi justificado. Meu amado irmão, volte-se para Jesus. Volte-se. Todos nós temos coisas a resolver com o Senhor, mas apresente-se diante dEle, apresente a Ele, diga a Ele exatamente o que está acontecendo, né? Diga a Ele. Cada momento a sua vida deve estar de uma maneira muito patente diante daquele que nos conhece. O filho pródigo, quando sentiu que tinha feito uma grande tolice, uma grande besteira, pensando que o dinheiro que ele tinha angariado era muita coisa, iria suprir a vida dele para o resto da vida, e não aconteceu. Ele viu exatamente qual é a posição do mundo, aquela posição que quem tem, tem, quem não tem nada e não adianta. E no mundo as pessoas são valorizadas por aquilo que tem. Se não tem nada, ninguém dá importância. Mas se tem alguma coisa, é valorizada. Aconteceu com aquele homem, aquele moço, tinha mulheres, amigos, festas, mas depois foi comer a mesma comida que os porcos comiam. Eu estava falando neste texto uma vez, e eu perguntei exatamente numa classe de criança, falando com eles assim, contando essa história. Lá no Nordeste, esse negócio de comida de porco chama-se lavagem. Lavagem. Aí eu perguntei, uma criança disse: pastor, é lavagem. Eu digo: pois era mais ou menos isso que aquele moço comia. A comida que os porcos comiam.
Mas comia isso? Eu digo, Por que ele comia isso? Eu digo, exatamente porque estava fora da realidade, e foi aí que a palavra de Deus diz que ele caiu em si, começou a olhar a sua situação e colocou no coração em dizer, eu vou voltar para meu pai. Eu vou voltar. Mas eu não quero ser recebido por filho, como filho. E foi isso que ele fez. Vou dizer a meu pai, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores. E o resultado é que o pai o recebeu como filho, com todas as honras, e prometeu e promoveu uma grande festa. Daquele reencontro, este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Foi achado. Meus irmãos, é muito bom, porque cada momento que nós nos apresentamos diante de Deus, nós estamos diante do seu trono. Nós estamos diante exatamente da sua majestade. Nós estamos exatamente diante de uma festa, porque certamente a palavra de Deus diz isso, né? Que é uma festa, há uma festa quando uma pessoa se arrepende. Quando uma pessoa se arrepende. Eu não sei aqui, mas na minha região tem muita gente brincando com Deus. Tem muita gente com título, tem muita gente com rótulo, mas muita gente sem vida, muita gente sem compromisso com Deus. Muitas pessoas se escondendo de Deus e apresentando-se aos homens, promovendo-se diante dos homens, querendo que a sua obra, aquilo que realiza, seja destaque no meio dos homens. Promoção pessoal, glória pessoal. Aquele que se humilha será exaltado. Vamos nos lembrar disso. Que Deus possa colocar no nosso coração, cada vez mais, submissão ao Senhor. Senhor, eu quero te servir. Tu me conheces, tu sabes da minha vida. Eu gostaria, neste momento, alguém gostaria de orar comigo? Alguma pessoa aqui no auditório gostaria de dizer ao Senhor, não precisa você dizer em público, mas se há alguma limitação, se há alguma restrição, se há alguma coisa que realmente tem limitado a sua trajetória cristã, a sua vida com Deus, você quer apresentar-se diante dele agora? Quer dizer ao Senhor exatamente, Senhor, eu estou assim, eu estou nessa situação, sonda, tu me conheces, analisa a minha vida e me dá resposta. Alguém quer vir aqui comigo para orar? Vem aqui, minha irmã, por gentileza. Mas alguém gostaria de fazê-lo? Vem aqui. Não é vergonhoso, irmãos, é bênção para nós. A gente saber que realmente o Senhor, Ele nos ama, o Senhor, Ele quer nos dar resposta, o Senhor quer realmente mostrar para nós com muito amor, Ele não vai recriminar, Ele não vai condenar ninguém, pelo contrário, Ele mostra que realmente nós somos corajosos, nós somos dispostos, nós somos pessoas que realmente queremos nos ajustar com o Senhor, queremos nos ajustar com Deus. Então isso é muito bom. É muito bom. Há mais alguém que gostaria de fazer dizer ao Senhor, pode vir, venha sim, venha, venha. Não deixe que realmente o seu coração possa se fechar neste momento. Venha.
Nós queremos que cada pessoa possa estar diante de Deus. Assim como Davi, lá no Salmo 51, ele dizia: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Tu conheces o meu levantar, o meu deitar, Tu conheces. A nossa oração tem que ser essa, irmãos, de que realmente o Senhor conhece toda a profundidade da nossa vida. E eu me coloco junto com os irmãos porque eu tenho os meus limites também. Eu preciso de alguma coisa que o Senhor possa trabalhar, e muitas vezes até coisa que a gente fica pensando: Senhor, eu não me lembro, mas Ele se lembra, Ele sabe onde nós falhamos, onde nós precisamos exatamente da sua intercessão. Vamos orar então? Vamos ficar de pé, por gentileza? Deus bendito, Deus de toda misericórdia, nós queremos, ó Deus, nesta noite, Te agradecer, porque as nossas vidas, ó Deus, é tão limitada. As nossas vidas, ó Deus, são sujeitas a tantas coisas que desagradam ao Teu coração. E muitas vezes nós cometemos, ó Deus, algum erro, algum deslize, alguma coisa, e não nos lembramos. E os dias vão passando, ó Deus, e muitas vezes a amargura, a tristeza, vem assolando a nossa vida, e a gente percebe que a nossa vida espiritual, ela vai declinando. Porque assim como Adão, nós queremos fugir da Tua presença. Mas nós queremos agradecer, Senhor, por todos nós que estamos aqui neste lugar, neste local, por estes irmãos, ó Deus, que realmente desejam entrar no seu quarto, no seu aposento e ter uma conversa íntima contigo, Senhor. Abençoa, Senhor. Encoraja-os para que isto seja feito, para que eles possam sentir que realmente há necessidade deste encontro. Dá-lhes, ó Deus, a Tua bênção. Dá-lhes, ó Deus, resposta nesta noite. Que ao chegar em casa, Senhor, eles possam dizer: Senhor, muito obrigado. Porque aquilo que eu tinha me esquecido, aquilo que eu havia realmente deixado para trás, Tu colocaste no meu coração, na minha mente, para que eu pudesse Te dizer o que está acontecendo. Agora, Senhor, dá paz, alegria em cada coração nesta hora. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe cada vida dos irmãos nesta hora. Pastor Charles. É bom termos esses momentos de intimidade com o Senhor, né? Sempre. Irmãos, nós estamos encerrando o culto. Que Deus dê uma semana de vitória para cada um. Obrigado, pastor, pela palavra, pelo desafio. Essa oração que o pastor nos dirigiu é uma oração que você pode fazer na sua casa, qualquer momento em que você sentiu que precisa voltar àquela intimidade com o Senhor, você pode fazer do seu coração para Ele, que Ele vai ouvir. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Quero também me despedir do pessoal que nos assistiu pela internet, que Deus abençoe. Vamos orar, encerrando esse culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo desafio da Tua palavra. Que possamos, ó Deus, desfrutar da intimidade do relacionamento com o Senhor. E que o Senhor possa sempre nos encorajar a novos começos. Ó Deus, pedimos que o Senhor possa estar abençoando a Tua igreja, nas decisões que ela precisa tomar. Que o Senhor possa estar abençoando também o pastor Francis e sua família. Ó Deus, pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos,
Está chovendo, você não precisa ter pressa para ir embora, tem um tempo de comunhão, cumprimente as pessoas com calma agora, e com uma oração silenciosa, nós estamos encerrados. Deus abençoe. Tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Então, nós ganhamos do Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra. O trabalho que a gente está fazendo lá na E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha